Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja onde você estiver aí do outro lado, com o seu celular, na sua televisão, com o seu computador, no seu tablet, de qualquer lugar que você estiver, em qualquer horário agora, no gravado. Espero que você esteja bem, espero que você esteja esperançoso na vida, espero que os seus problemas se resolvam e que você tenha fé, porque a vida é sempre uma batalha. Nós vamos trazer aqui hoje um caso, que é o caso Sofia Narjar. A mãe da Sofia entrou em contato com a gente no Instagram, nós divulgamos ali a prévia, que seria o julgamento, o segundo julgamento do Ricardo Krause, o que foi réu ali, o pai da Sofia. Depois entramos em contato para trazê-la aqui, contar, né, a história que nós não abordamos. Eu não me lembro de ter abordado esse caso antes, talvez remotamente, mas aí eu não consigo me lembrar mesmo. Então, não tivemos essa resposta, mas aqui o espaço está aberto para todas as partes, sempre estará aberto para todas as partes, tá? Porque o meu objetivo não é ser juíza nem promotora. Quando a gente é imparcial, a gente incomoda, e vai continuar incomodando, porque autenticidade e comprometimento com a ética é isso. Eu não sou da massa, eu não pertenço às massas e não pertencerei jamais em nenhuma caixinha de ninguém. A vida da gente tem que ser muito mais do que ficar o tempo todo tentando se encaixar nas expectativas dos outros. A Fernanda é autêntica, a Fernanda é única, a Fernanda vai estar sempre aqui com os dois lados. Tá? Se um dia eu tiver que puxar a orelha de um deles, eu vou puxar, e espero não receber ataques pessoais nem orquestrações por isso, tá bom? Porque a mídia, a imprensa tem voz, e a gente não pode ser censurado por ninguém. E eu não faço campanha para mártires aqui, e também não crio monstros. Não criarei. Se um dia eu fiz meia culpa já, e não faço mais. Eu vou ser cada vez mais ética e mais íntegra com vocês, e vou dar a matéria bruta. Eu não vou vir aqui para ganhar likes fáceis, esbravejando contra monstro, esbravejando que fulano é monstro, que cicrano é monstro, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Isso é visualização fácil, isso é like fácil, isso é viralizar fácil. Eu não vim para o mundo para aceitar coisas fáceis. Eu sou uma guerreira, uma batalhadora, e por isso eu seguirei neste caminho de ética e verdade. Que vocês criem os ídolos de vocês, os mártires de vocês, os monstros de vocês, me deixem fora dessa, tá bom? Então, minha gente, eu trago aqui a matéria íntegra, bruta, com acesso ao processo. E fora as outras coisas que o jornalista tem acesso, que são muitas, né, e maiores até, né, fontes, provas e tantas coisas. Mas, neste caso da Sofia, isso não aconteceu. Não foi um caso que nós tratamos, é um caso que nós vamos debater agora, porque vimos essa questão de que o Ricardo, o pai da Sofia, foi condenado a 1 ano, ou seja, ele não foi condenado, gente. Por quê? Porque foi por homicídio culposo. Ele foi condenado por homicídio culposo a 1 ano e pouco. Ele já tinha ficado preso, então não vai mais preso. Homicídio culposo é quando você não tem intenção de matar alguém, quando há a morte, né? Há uma morte, mas que você não teve a intenção. Você tem uma culpa, porque você foi negligente, porque você atropelou alguém, mesmo sem querer, não sei quais foram as condições desse atropelamento. Tudo é repleto de variáveis. Todas essas questões devem ser avaliadas única e exclusivamente, com muita sensibilidade, num tribunal. E o público, eu digo a vocês, meus queridos, entendam, vocês não têm todas as ferramentas para analisar, vocês não têm, porque vocês não estão lendo o processo. Então, tenham calma em condenar alguém, tenham calma ao idolatrar alguém, tenham calma ao criar heróis, porque o único herói dessa vida está lá em cima. A única pessoa que merece idolatria, ao meu ver, está lá em cima, e mais ninguém. Eu não vou construir heróis aqui na Rede Rio, cada um que lute por si, tá bom? E nós vamos falar desse caso, porque foi uma polêmica, ele foi condenado a 20 e poucos anos, foi anulado, e agora ele não foi mais condenado por dolo. Dolo é quando há premeditação, intenção clara de matar, que a pessoa sabe o que está fazendo e faz. E não houve dolo, ele não foi condenado por homicídio doloso, mas por homicídio culposo. E eu vou conversar aqui com o Dr. Luiz Mantovani, que está recebendo
muito elogio pela sua eloquência, capacidade, imparcialidade, mesmo ele tendo os clientes dele, como ele tem o cliente que nós falamos na segunda-feira, o povo já veio atacá-lo, mas não foi um cliente que ele vai defender num júri daqueles crimes que ele cometeu, atrozes, né, que é um psicopata, grau 22, é um cliente que ele está transferindo de um manicômio para outro. O Dr. Luiz é muito capacitado, é muito competente, é uma pessoa muito séria, muito da linguagem do Dr. Luiz Mantovani, e ele estará, sempre que possível, aqui na Rede Rio conosco, tá bom? E a doutora Regina Evaristo, que vocês estão conhecendo agora, a mulher da ponte, aquela que visita os presídios, conversa com os presos, esses todos indiscriminadamente, que estão lá dentro do sistema penitenciário e traz esta realidade para nós aqui, que às vezes a gente recebe. Nossa, a gente não acredita, né? Ela sempre fala, nossa, vocês não têm noção de como é a vida deles lá, vocês não têm noção do que é a realidade disso, da realidade daquilo, o presídio tal, o presídio Y. A gente não tem, então realmente a gente não pode julgar nada e nem ninguém. E a gente traz toda essa riqueza aqui de informações e detalhes, técnica, para a Rede Rio, tentando trazer cada vez mais bagagem para vocês, munição. Tá bom, gente? Então eu chamo os doutores aqui e agora comigo. Primeiro o doutor Luiz Mantovani e a Regina, que ela já está chegando, também estará aqui conosco. Bem-vindos, doutores. Já comecei conversando com o doutor Luiz Mantovani aqui. Doutor, eu vi que a gente não tem acesso ao júri, a gente não. É difícil, né? Porque a gente fica com mãos atadas no júri, tudo pode mudar. Tem a teatralidade, mas também tem a materialidade, porque você não convence só com teatralidade, né? Alguma coisa de prova, você tem que mostrar para aquelas 7 pessoas que estão ali, né? A primeira decisão, o primeiro júri foi anulado pelo Supremo, pelo STJ, por incoerências ali dos jurados. Aí você Foi uma disparidade, na verdade, entre o entendimento dos jurados a respeito do caso, por isso teria dado ensejo a uma nulidade. Isso, houve essa nulidade já no primeiro julgamento por essa disparidade entre os jurados e agora essa absolvição, né? Porque foi condenado por homicídio culposo para quem estava concorrendo por dolo, que é a intenção de matar, é uma absolvição. Sim, com certeza. Me causa muito estranhamento, como a gente estava conversando, essa anulação do júri, porque em 2018 ele é levado a júri, tem provas robustas, pelo menos naquilo que é ventilado na mídia, na internet, em júri, né, em sede de crimes contra a vida, o que ganha maior notoriedade, que ganha maior força e robustez probatória, por óbvio, é o laudo pericial. Esse laudo pericial, pelo que é veiculado na internet, foi um laudo em que um perito encontrou manchas roxas na criança, uma perfuração de tímpano e também machucados na parte interna dos lábios. Aí eu pergunto, o pai, ele alega, a defesa do pai, alegou em júri que se tratava de um acidente doméstico. Ele estava tomando banho e ela colocou aquela sacola na cabeça e quando ele saiu já estava sufocada. Tá, até aí ok, se tivesse sido apenas um sufocamento, né, uma ausência de ar, tudo bem, ok, poderíamos cogitar essa narrativa, essa veracidade. Contudo, um sufocamento origina uma perfuração de tímpano? Não origina. Essas marcas roxas, elas são derivadas do quê? E aí nós temos que perguntar, que a gente não teve acesso a esse laudo em nenhuma parte desse processo, se essas marcas roxas, arroxeadas na pele da menina, elas eram compatíveis com a questão do tempo, se elas eram contemporâneas a esse sufocamento ou se eram manchas anteriores a esse acontecimento. A perfuração do tímpano, a mesma coisa. Seria importante a gente conseguir entender o quadro cronológico desses acontecimentos, que aqui a gente só pode, infelizmente, conjecturar. Contudo, como eu disse aqui, me causa uma certa espécie, né? Porque ele foi condenado, primeiramente, pelo Conselho de Sentença a 24 anos, 10 meses e alguns dias, que agora não me lembro a quantidade de dias. Então, quer dizer, chegou aí a uma sentença bem alta. Né? Então, além de você passar pelo crivo do Conselho de Sentença, você tem aí a mitigação temporal dessa sentença através do magistrado. Então, chegou a isso, a defesa ela apelou, nessa apelação cai por terra todo esse júri é anulado, é convocado um novo júri, um novo conselho de sentença, aonde ele sai praticamente absolvido porque ele responde por crime culposo, homicídio culposo. Quando não há intenção de matar,
como ele já tinha cumprido praticamente a pena, ele sai livre. Então, assim, são questões que levantam mais dúvidas do que resposta nesse primeiro momento. Com certeza. Boa noite, gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, doutor. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Sim, da sacola. E assim, iniciamos ainda agora mesmo. Não tem nem 3 minutos. Eu vi que tem 2 minutos aí. Não, e o que o doutor estava colocando, é interessante que eu fiz umas anotações também a respeito disso. Não só dessa anulação aí através da 12ª Câmara, como também essa questão aí do laudo, né? Que mudança houve no laudo, já que se a gente for parar para pensar, se houve um erro técnico dos jurados, eu acho que o doutor talvez tivesse colocado isso também antes, né? 4-3, porque reconheceram que a criança, que houve a materialidade, né? A criança morreu, não morreu por asfixia, mas o pai era o responsável, então realmente aí foi técnico. Mas o que mudou do laudo, isso que realmente me deixou, assim, um tanto quanto pensativa a respeito, o que mudou do laudo feito à época do júri, do primeiro júri, para o segundo, que agora tomou como culposo, não é isso, doutor? Difícil avaliar cegas assim, porque é difícil porque assim a gente não tem noção. Eu não tenho certeza se eu vi que o doutor Eude também foi lá, o doutor Eude psiquiatra, se foi também o doutor Sami. Eu não sei se eles levaram peritos ou não. Isso é muito complicado, né? Porque pode mudar tudo. Agora, o laudo dela original, que todos os vídeos que eu vi, é o mesmo. Ele não mudou, né? Até porque baseou a acusação da Polícia Civil e do Ministério Público. Então, eu não consigo entender como, né? Ela morreu sufocada por asfixiamento, teve o tímpano esquerdo rompido, sofreu um edema cerebral e ficou com 21 hematomas espalhados pelo corpo. 21 hematomas espalhados pelo corpo. A principal suspeita é que ela tenha sido morta após contrariar o pai, que em depoimento disse que encontrou a menina caída após sair do banho. Ele teria posto a criança sobre a cama e só então tentado tirar o saco que a sufocava. Ao perceber que havia sangramento no rosto de Sofia, ele teria ligado pedir socorro, mas primeiro para a namorada, depois para o SAMU, ambulância, não sei o que é que tinha naquela época. Então, gente, vou colocar aqui de novo a imagem da sacola, porque eu estava vendo o Marcelo Rezende, né, fazendo a resenha dele, finado Marcelo Rezende, maravilhoso, saudoso, e ele estava falando dessa questão da sacola, como é que alguém vai se asfixiar com uma sacola assim, né? Se fosse uma sacola de mercado, aquela fininha, tal, é mais fácil. Agora, com toda essa... Eu gostaria muito de ter visto a explanação de um perito contratado, provavelmente deve ter tido, né? E como eliminar todas essas materialidades, como eliminar todos esses hematomas, colocar isso para uma culpa e não um dolo. Gente, uma culpa é quando não tem intenção de matar, tá? Tem culpa, mas não tem premeditação, ele não teve intenção. Atropelou sem querer, derrubou sem querer, então aí foi considerado culpa, não dolo. Dolo é quando há intenção, eu planejei, eu premeditei, enfim. É isso, né, doutor? Perfeitamente, Fernanda, perfeitamente. Entendeu? Assim, se fossem só essas manchas já roxeadas, o tímpano, né, que foi perfurado, não tivesse esse sufocamento, e através desse espancamento, através dessas pancadas na menina, ela tivesse vindo a óbito, poderíamos até imaginar aí um crime pré-doloso. O que é o crime pré-doloso? O pai, numa intenção, entre aspas, de correção, né, moral ali, educacional, por assim dizer, se é que dá para chamar qualquer tipo de espancamento de educação, né, mas exagerando naquilo, ele bateu tanto que veio a óbito. Então aí seria um pré-dolo. A intenção inicial não era a de matar, mas acabou ocorrendo por uma perda de controle. Só que com essa sacola, isso perde completamente a lógica, tá? Porque assim, ninguém vai sufocar o próprio filho para correção. Na verdade, ninguém vai chegar e colocar ali uma sacola na cabeça da criança e, olha, você ralhar com a criança, brigar com a criança enquanto ela está sem ar. E como você bem falou, essa é uma sacola de um material mais grosso, então não é tão fácil assim com a respiração você puxar esse material para sua narina e ter ali o seu ar bloqueado. Me parece aí que esse tipo de material
ele exige pela sua própria composição uma certa força, né? Tem que existir uma força ali por trás, puxando essa sacola, pressionando essa sacola contra as vias respiratórias, para que de fato venha aí um resultado óbito. Tá? É isso que me parece. Então é algo que me causa muito estranhamento. Eu acredito realmente que esse primeiro júri ele tenha sido anulado unicamente por questões de tecnicismo, tá? De tecnicismo processual, ou seja, quesitos ali que tenham entrado em contrariedade, tá? E por isso foi dado ensejo a essa anulação. É a única coisa que eu consigo conceber. Porém, o que ainda me escapa, né, a sensibilidade, é como nós saímos de uma sentença de 24 anos e 10 meses no primeiro júri para 1 ano e 6 meses. Como é que a gente sai de um homicídio doloso no primeiro júri para um homicídio culposo no segundo? Então, assim, eu gostaria muito de conhecer a defesa do colega que fez isso, o tribuno que fez esse trabalho, porque ou de fato o colega tinha uma robustez probatória muito grande, ou, né, estamos aí diante de um causídico digno dos tempos de Cícero. Por Antônio Ruiz Filho, advogado, eu acho que foi, tá? Pelo menos no primeiro foi. E aqui está a decisão, né? Deixa eu procurar aqui. Os desembargadores que integram a primeira anulação, tá, gente, do primeiro júri. A 12ª Câmara Criminal de São Paulo entenderam, por decisão unânime, o julgamento realizado pelo júri que condenou Krause em 2018, que era nulo, devido à contradição dos quesitos dos jurados. Os magistrados determinaram a liberdade provisória do réu, que aguardaria, né, um novo julgamento em liberdade. A defesa de Krause, o advogado Antônio Ruiz Filho, comemorou a decisão, afirmando ser justa, após ele aguardar tanto tempo preso pelo julgamento e pela inconsistência na resposta dos jurados sobre a qualificadora do crime por meio de execução cruel com uso de asfixia, já que um dos jurados, segundo o advogado, mudou de opinião durante o julgamento dos quesitos. Isso, exatamente. Era essa leitura que eu ia fazer. Porque, e aí eu vou retornar um pouquinho a magistrada quando ela destacou o seguinte, em relação ao acusado. O que ela diz? Olha, o homicídio foi praticado, foi de extrema gravidade, e ela disse o seguinte, na sentença, o acusado ceifou a vida de sua própria filha, criança de tenra idade, de forma brutal e violenta, revelando personalidade agressiva e dissimulada. A gente parte do princípio que no caso aqui a magistrada, né, na sua sentença, ela estava aí assistida com toda certeza por técnicos, não só os peritos, mas também, se ela citou personalidade agressiva e dissimulada, com certeza ela tem uma base aí de uma psicologia forense, de uma multi, para poder lançar isso numa sentença, num primeiro momento. Então, eu acredito, sabe, doutor, salvo engano, que nós estamos aí diante de uma possível esquizofrenia catatônica do judiciário. Se não vejamos, no laudo, pelo menos é o que consta para a gente, do conhecimento que a gente tem, algo que me chamou muito a atenção. A gente, voltando a falar da sacola, lesão nas bordas orificiais. No caso da Sofia, na boca. Então, não precisa ser um perito, basta lidar com criança, basta ser mãe, ser avó, tá no dia a dia, porque dificilmente, a não ser que a criança caia, leve um tombo, esteja começando a andar, mas aos 4 anos, o fato de colocar a sacola, para começar aos 4 anos, se colocar aquela sacola de mercado, a gente sabe que a criança consegue tirar, consegue morder, consegue, né, até... Tanto é que se a gente levantar os braços de um bebê, o bracinho vem até aqui. Não sei se vocês já observaram isso. Conforme o bebê vai crescendo aos 4 anos, já passa bastante da cabeça. Isso não é por acaso. A criança ela já consegue tirar uma sacola, ela já consegue alguns movimentos. E dificilmente a criança vai se socar. Não há notícia também nos autos de que o pai tenha feito alguma coisa, tanto que, se não me falha a memória, há uma menção, alguma coisa, quando ele foi perguntado por que ele tirou a sacola da cabeça e depois colocou essa sacola novamente. E ele não fala que houve que foi brusco ou que machucou. Então, me chamou a atenção bastante isso, além das manchas roxas, né, o tímpano rompido, como a criança... Como que ela fez com a força para romper o tímpano? E se era uma lesão, né, como o doutor estava falando,
recente ou não, mas a questão das bordas orificiais. Então, quer dizer, isso aí chama muita atenção. As bordas são o ânus, né, no caso das meninas, a vagina, e a boca, a mucosa. Então, não tivemos acesso aí a fotos, ao laudo, mas existe isso na sentença. Então, ou estamos diante de um judiciário com a esquizofrenia aí catatônica, ou seja, paralisou, parou, voltou, foi um engano, foi um equívoco, ou nós estamos diante aí de uma grande, aí com todo respeito aí aos colegas que atuaram, é o que chegou para a gente, manipulação, porque a gente tem duas coisas aí, ou é revolta do inocente, que faz parecer com essa condenação aí no culposo, ou então, realmente, a sentença aí da digníssima magistrada, quando disse personalidade agressiva e dissimulada a ponto de fazer parecer ou convencer o júri para um julgamento aí, esse segundo júri como culposo. A gente tem a indignação, a rebeldia, a revolta do inocente, ou a gente tem aí uma dissimulação? E aí, para mim, seria bastante interessante, assim, na minha opinião, e acho que bem assim plausível, a escuta ou então o acesso ao que os profissionais da saúde mental, a multiforense, encontraram aí nesse caso, porque é incongruente essas lesões e a sacola também, como a Fernanda bem colocou, esse tipo de material, né? Em geral, aquele material mais fino das sacolas que a gente usa muito, pelo menos no Rio de Janeiro, acho que no interior de Minas também, ela é bem fininha. Então, quando a criança inspira, ela gruda, mas dificilmente ela vai para glote, e mesmo que fosse, vai causar uma lesão. Uma criança de 4 anos não conseguiria tirar. Não tem notícia nos autos também que ela tivesse alguma patologia que a impedisse de movimentar aí, como qualquer criança, os membros dentro aí de um compartilhamento de normalidade, os membros superiores. Então, essas perguntas aí, essas questões a gente não tem, mas no mínimo aí está em rota de colisão com qualquer coisa aí no entendimento. Não sei se o doutor tem esse entendimento aí a respeito desse novo júri. Doutor, que difícil isso, doutor, pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa, Marcelo Rezende, a gente colocou isso na cabeça, fez toda ali uma cena, porque realmente é muito difícil. E parece que a morte dela foi por tampar o nariz e a boca. Então, segundo o laudo pericial. Claro, gente, que laudo pericial também é sujeito a falha, mas, assim, a gente já viu coisas, né? Nós já vimos coisas à beça por aí, e de júris, mas nesse caso é muito difícil. Aqui, doutor, eu achei onde o advogado dele disse lá, já na primeira vez, quando ele foi condenado, ele disse que iria pedir a nulidade por questão dessas incoerências dos jurados aí, e ele disse que, constatadas pelas imagens da perícia, nós entendemos as lesões que o médico legista citou como cadavéricas, ou seja, que aparecem no corpo somente após a morte. Não foram provocadas pelo Ricardo, elas aparecem por conta da modificação do corpo após a morte. Os advogados de acusação também questionaram a reação de Najar na ligação para o SAMU no dia da morte de Sofia. No áudio, a então namorada Isabela é quem acata as instruções de emergência para reavivar a menina. Além disso, o advogado de acusação Alberto Zacarias Toron indagou por que o pai, mesmo com formação em primeiros socorros, olha, eu não sabia disso, não atendeu, ele era cozinheiro, tá, gente? Não atendeu a garota no momento em que a viu com o saco plástico na cabeça. Eles queriam que o Ricardo tivesse uma reação racional ao ver a filha morta. Uma coisa é ser médico de um paciente, outra coisa é ser médico do próprio filho. Diz, exigir que ele tivesse reagido de uma determinada forma é desumano. A pessoa não tem a mesma capacidade de reação. Em relação ao momento em que a mãe de Sofia, Lígia Câncio, revelou que o então namorado sugeriu que ela interrompesse a gestação, aí já está falando de outras coisas para embasar aí a acusação, né, doutor? Então, complexo, né, mais uma vez, a gente abordar por esse caminho, porém, fala-se aí de ferimentos pós-mortem, né, essas manchas arroxeadas, segundo a defesa, então, segundo o colega que o representou, seriam lesões que seriam naturais após a morte.
Não é a minha especialidade, a parte de medicina legal, mas não entendo que isso seja derivativo, né, da questão da morte da menina, essas manchas arroxeadas. Mas ainda que possa haver essa descoloração ou esse arroxeamento da pele após a morte, como é que a gente vai falar, então, da perfuração do tímpano? Né? Como é que a gente vai justificar essa perfuração do tímpano pós-mortem? Entende? Então, assim, são coisas que não casam. E a gente não tem apenas um ou outro ferimento isolado. Nós temos aí as manchas arroxeadas, ao passo que nós temos essas manchas, nós temos um tímpano rompido, ao passo que nós temos essas duas marcas, né, consequências, na verdade. Nós temos aí também escoriações no lábio interno dessa menina e o sufocamento. Então, nós temos 4 indicativos de que algo aconteceu e que não foi natural. Sobre a questão dele ter primeiros socorros, ele estava nervoso, ele não conseguiu socorrer. Bom, se você está vendo qualquer pessoa se sufocar, seu filho principalmente, né, obviamente você vai ficar nervoso, mas isso não apaga o seu conhecimento, né, isso não extrai o seu conhecimento. Você pode ficar desesperado, executar uma manobra um pouco mais complexa, né, do primeiros socorros, até de uma forma indevida, mas não sei se chegaria a tal ponto de torná-la inefetiva. Né? Então, uma respiração boca a boca, uma tentativa de ressuscitação, uma massagem cardíaca, enfim, eu não sei qual seria ali a melhor abordagem. Não estou, obviamente, batendo em cima aqui de que ele seja culpado e que houve alguma injustiça nessa liberação aí do pai da Sofia. Porém, foi falado na questão de mudança de opinião por parte de um dos jurados. Então, teria que entender o que levou esse jurado a mudar de opinião. E aí eu faço uma crítica aqui, que é uma crítica que eu sempre tive à instituição do júri, que é essa ausência, essa irresponsabilidade do jurado com a fundamentação da sua sentença. Porque o conselho de sentença é que vai, de fato, lavrar a culpabilidade ou a inocência do indivíduo. Né? E a nossa legislação, ela diz que ele não precisa fundamentar. Então ele só precisa responder aos quesitos. Fulano é culpado? Sim. Cometeu o crime com violência? Sim. Cometeu o crime com restrição de defesa da vítima? Sim. Mas não é perguntado, por exemplo, ao jurado qual a prova, qual o elemento probatório serviu de maior convencimento para ele para que ele chegasse a essa culpabilidade ou a essa inocência. Eu acho que isso seria de vital importância, essa alteração, até para que tivéssemos julgamentos mais justos, tanto para o lado da defesa quanto para o lado de eventuais acusações. Né? Porque você veja bem, condena determinado indivíduo, tá bom. Mas condenou por quê? Às vezes o jurado está condenando nem tanto pela demonstração ali das provas, pela explanação do Ministério Público, mas muito mais, às vezes, por uma exposição midiática indevida, que a gente sabe que ocorre muito nesses crimes. Então, eu vi na Globo, eu vi na Record, aconteceu isso dessa forma. Então ele já chega ali naquele júri com a mente fechada. Ele praticamente não presta atenção ao tribuno e nem presta atenção a qualquer outro elemento informativo. Ele só sabe que o fulano ou o beltrano ele é culpado e ele já chega com o voto dele. Então, se ele tivesse que fundamentar, claro que não de forma técnica, porque o jurado ele não tem essa competência, né, do ponto de vista do direito, do ponto de vista acadêmico, mas se ele tivesse pelo menos que fundamentar, informando qual elemento probatório ele julgou ser mais forte para o seu convencimento, nós certamente teríamos julgamentos mais paritários e mais próximos de uma justiça. Concordo, doutor. O júri é uma instituição ainda meio complicada, meio complexa, porque a gente joga para pessoas completamente leigas e muitas vezes no júri a gente vê que são pessoas muito simples mesmo, tá? Então, como é que você vai jogar um entendimento complexo desse para pessoas tão leigas, sem um preparo antes, né? Sem uma preparação, sei lá, processual mínima, um briefing, né? No nosso meio que a gente fala assim, imparcial, talvez pelo próprio magistrado ali, eu não sei se isso ocorre, eu acho que não, né? Eles recebem um resumo ali, não é, doutor? Um resumo do processo, o que é aquilo que eles recebem? Então, eles recebem praticamente um resumo do processo, todas as informações. O jurado ele vai ter acesso a tudo, tá? Tudo do processo ele tem acesso tanto por parte do Ministério Público quanto por parte do profissional de defesa. E durante ali o plenário, obviamente, existe toda aquela
teatralidade, tá? Eu falo de teatralidade de uma forma geral, não falo de forma crítica, não, até porque, obviamente, nós também fazemos esse trabalho defensivo e faz parte, né, da profissão. Então, essa teatralidade não parte da banca defensiva apenas. O Ministério Público, no mais das vezes, também faz todo aquele rompante acusatório, leva imagens fortes, muitas das vezes, mostra para o jurado, e faz toda aquela sensibilidade. Então, se a vítima tinha uma criança de 5 anos, olha, essa criança ela ficou sem o pai, ela foi privada, e se foi privada perto do Natal, usa isso, se foi privada no Dia das Mães, usa isso também, né? Ao passo que a defesa, por outro lado, ela tenta desconstruir essa narrativa ministerial com as peças que ela tem, né? Então ela vai trazer ali, muitas vezes, em determinados casos, a depender, né, do que está sendo abordado ali, olha, tinha uma terceira pessoa, como foi o caso Nardoni, que durante todo aquele período foi tentado inserir uma terceira pessoa e foi comprovado depois, né, pelo lapso temporal, que isso não seria possível. Mas a todo tempo cismaram com aquela terceira pessoa. E o caso Bruno também, o goleiro Bruno também teve muito disso, dessas, entre aspas, mais uma vez, manobras. Então é muito difícil a gente falar de uma questão às cegas, como nós estamos, porque esse caso em específico, ele está correndo em segredo de justiça, a gente não tem acesso, não conseguimos elementos mais firmes do que aconteceu no plenário, do que aconteceu naquela tribuna, para a gente poder efetivamente bater um martelo. Agora, me parece, tá, que durante todo o período houve um saneamento técnico desse processo. Porque houve essa anulação? Houve. Me parece que essa anulação foi, de fato, por contradição dos quesitos. Ok. Então, houve uma preocupação com o tecnicismo. Também vale citar que houve também uma preocupação técnica, porque a defesa pediu, né, a revogação da prisão preventiva do pai da Sofia por excesso de prazo. Isso, inclusive, o G1 deu essa nota, deu essa matéria na época, agora há pouco tempo, na verdade, né, falando disso e taxando essa prisão como uma prisão temporária. Não era uma prisão temporária, era uma prisão preventiva, explicando aqui, né, para quem não tem esse conhecimento. A prisão temporária é uma prisão cujo prazo dela é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 em caso de extrema necessidade, que é aquela prisão que é efetuada, na verdade, para uma investigação ali preliminar, para que o indivíduo ele não apague provas, enfim, não prejudique as investigações. Tá? Uma vez que você já tenha indício suficiente de materialidade de autoria, você pode ter essa prisão temporária convertida em preventiva, que foi o que aconteceu. Essa preventiva dele perdurou por 1 ano. A defesa entrou aí com pedido e o ex-ministro Marco Aurélio Mello, na época, entendeu por esse excesso de prazo, também entendo dessa forma, e converteu realmente aí a prisão dele para domiciliar. Tá? Então, assim, houve sempre uma preocupação muito grande por atender ao devido processo nesse caso em específico. Então, nesse ponto, me parece não ter havido erro. Eu acho que a questão que tem que ser discutida nesse caso é justamente esse convencimento do Conselho de Sentença. Por que no primeiro júri o Conselho se convenceu dessa culpa, tá? E por que agora ele não se convenceu? O que houve? Qual é a disparidade? Que tenha havido, obviamente, algum confronto entre os quesitos lá atrás, tudo bem. Só que a gente sai de uma sentença, de uma condenação, né, de 24 anos e 10 meses para uma praticamente absolvição. Fica as críticas do doutor aí, as ponderações, na verdade, em relação ao júri. O júri é um pouco contraditório, especialmente quando se trata de um júri com vários réus, é ainda mais complicado, né? Nós já temos essas questões relacionadas ao Conselho de Sentença, que são os jurados, representantes do povo, nossos representantes que vão julgar ali, gente, aqueles crimes, aqueles réus. Doutora Regina, eu vi logo o que aconteceu com a Sofia. Ainda sem a contaminação midiática, porque existe a contaminação midiática. Quando uma pessoa vai se tornar monstro, outra vai se tornar mártir, a outra vai se tornar não sei o quê, então existe isso. Logo no início do caso do Ricardo, os vizinhos dele foram entrevistados, ali pegos de surpresa pelas reportagens das mídias que chegavam ali. E eles disseram na época que para eles era impossível que o Ricardo tivesse feito algo nesse sentido. Impossível pela personalidade dele, pelo comportamento dele, pelo padrão de comportamento dele, a menos que ele fosse bipolar, disse um dos vizinhos.
que eles o conheciam muito bem, a não ser que ele tivesse uma dupla personalidade. Entretanto, a companheira dele, que esteve com ele acho que por 4 meses, a mãe da vítima, a mãe da Sofia, disse que ele tinha rompantes e costumava atacar celulares na parede, inclusive bater a sua própria cabeça com violência contra a parede. Eles tinham 18 anos na época. Todas essas informações são colocadas para que se possa fazer uma análise um pouquinho mais coerente. Então, voltando a falar aqui a respeito da personalidade, o que nós temos é o que a mãe trouxe, principalmente na mídia, a respeito do perfil do pai da Sofia. Mas é importante, 2 coisas que eu sempre falo, é o seguinte: primeiro, o corpo, o cadáver fala, o cadáver grita. Então, o rompimento do tímpano, as manchas arroxeadas, tudo isso fala bastante. Mas as bordas orificiais, né, que são 3, que na medicina legal e na perícia isso é muito trabalhado, até pela questão dos crimes sexuais, a gente consegue ter uma ideia do que pode ter acontecido no local do crime. Tá? Então, 2 coisas importantes isso. O corpo grita, e também em relação ao que os vizinhos falaram, a voz do povo, gente, nós não sabemos, só quem está em família ali, o casal, a família, ou no caso a mãe, né, é que sabe realmente o que acontece. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. E tem algo importante também aí, nos perfis, que a gente precisa analisar, o júri é emoção, certo? E eu nunca ouvi falar que no júri, salvo engano, pode até acontecer, além dos técnicos, que são os advogados, os magistrados, o MP, que exista um preparo, algum tipo de trabalho com a psique dos jurados, que se não vejamos, é emoção e também, tá? É a minha opinião que, na realidade, o júri, por ser o povo, como a Fernanda colocou, às vezes pessoas assim com pouco conhecimento, porque está representando, para mim, nada mais é do que um justiçamento legalizado. Por quê? Se pode haver contaminação das provas, principalmente da perícia, se uma juíza diz que a personalidade agressiva e dissimulada, ela teve base para isso, porque ele estava com uma senhora defesa, né, contratada ali. Então, ela teve base para isso. E a fala também da mãe da Sofia. Então, aí a gente já começa aí a acender uma luzinha aí em relação a essa personalidade. E também porque os jurados, gente, não estão preparados para isso. Eles não são profissionais ali da área. Assim, você não escolhe como profissional da área do direito, como alguém que milita. Ele é escolhido no povo. Então, há esse sentimento, essa vontade também, e há o justiçamento ali. No júri, 24 anos e 10 meses, não é isso, doutor? E agora ele com o culposo, por quê? Então, houve contaminação? Ou a voz do povo, né, passou a ser a voz de Deus, o povo enquanto júri? Esse povo tem preparo? Eu sempre questionei isso. Ou está ali no justiçamento, até pela contaminação das provas e principalmente pela mídia. Grandes casos, a gente já falou isso aqui, e eu lido no meio da carceragem há anos, há 3 décadas. Os casos midiáticos, eles se contaminam com uma facilidade. E o júri que estará ali será o povo que está ali assistindo a TV aberta ou não, acessando a internet, e não há como, gente, dissociar isso. Não há como dissociar. Da mesma forma como a mãe da Sofia, numa entrevista, falou isso a respeito. Eu não sei se ela mencionou bipolaridade, eu seria leviana se falasse, porque eu não acessei a entrevista completa, se ela mencionou um comportamento, né, dissimulado, né? No momento que não está aos olhos alheios, age de uma maneira até muito agressiva. E no outro momento aparenta ser uma pessoa calma, tranquila e talvez até medicada. Então, desse perfil, são 2 coisas importantes. O perfil dele e também o perfil dos jurados. O júri aí que me perdoe, mas não há preparo para que as pessoas realmente tenham esse entendimento, e não há como dissociar isso da contaminação daquele juízo de valor, daquele julgamento, e eu faço aqui um alerta em relação às redes sociais, porque a gente percebe isso como um grande júri nas redes sociais. Às vezes a pessoa não sabe nem onde o galo cantou,
e já começa a fazer aquele julgamento, porque é um justiçamento legalizado. Ali a pessoa se sente, olha, eu sou o julgador, então eu vou fazer justiça. Então eu acho que é bom a gente começar a repensar a respeito disso aí. É justo isso? Imagine, gente, se nesse caso, não estou afirmando nada, ele realmente for o responsável pela morte da filha e não de forma culposa. E esse júri entendeu assim. E a prova técnica? O que aconteceu com a prova técnica? O júri foi contaminado pela mídia, porque a questão dele, ele ficou preso, depois ele foi colocado em liberdade, e eu acho que, não me engano, foi preso novamente. E depois a 12ª Câmara colocou em liberdade, e na reportagem sai isso aí, que era prisão temporária, quando não era preventiva. Então, isso também contamina, porque as pessoas pensam, poxa, se ele recorreu, se ele está lutando, se ele não fugiu, se ele está isso, eu já escutei isso de jurados. Ah, ele não fugiu, ele ficou nervoso, né? Ele ficou estressado. Então, e aí não atenta para isso. E os quesitos também, né, doutor? Se não tem entendimento e não tem como fazer um juízo de valor técnico, essa resposta de sim e não é uma resposta, assim, eu uso o termo perigosa. Tanto é que acho que 4 dos jurados colocaram não morreu por asfixia. Reconheceram que houve a materialidade, reconheceram, né, que o pai era culpado, mas que não foi por asfixia. Por isso que foi anulado. Olhem só essa situação. E isso realmente foi publicado, e por isso que houve um novo júri. Então eu digo isso, que a voz do povo não é a voz de Deus, que o júri é emoção, e é preciso trabalhar com a psique dos jurados, que assim, na minha opinião, o povo faz um justiçamento legalizado. E a personalidade dele fica, assim, um tanto quanto prejudicada para se fazer, justamente porque a gente não teve acesso. Mas, com toda certeza, eu fico com a magistrada aí lá na sentença aí exordial, onde ela fundamenta aí uma personalidade agressiva e dissimulada. Eu fico com essa pulga atrás da orelha em relação a esse caso. Até porque, gente, um abusador, um psicopata, tem vários tipos de personalidade, qualquer pessoa ruim mesmo, né? Tem pessoas que são muito frias, então elas não se exaltam nunca. Elas não se exaltam nunca publicamente, pelo contrário, elas parecem muito calmas, muito tranquilas, eles sentem prazer nessa máscara social, eles sentem prazer em mostrar quanto eles são inteligentes socialmente, quanto eles são frios socialmente, não é? E aí nenhum vizinho vai ouvir mesmo, né? Às vezes vai ouvir uma mulher histérica gritando, por quê? Porque foi provocada no silêncio, sei lá, tanta coisa pode ter acontecido. Em relação ao júri, eu acho complexo, e a mãe da Sofia, depois do segundo dia, né, que foi o último dia do julgamento de agora, dia 25, encerrando o júri, ela fez uma publicação numa página Caso Sofia Narjar, que ela gerencia, e disse o seguinte: encerrou ontem, dia 25 de maio de 2023, o segundo júri popular do réu Ricardo Krause Esteves Narjar, denunciado pelo homicídio doloso da própria filha, Sofia, de apenas 4 anos. Os laudos periciais concluíram que a Sofia foi asfixiada pelas mãos do próprio pai. Foram ouvidas as testemunhas de defesa, que informaram que nunca leram os laudos periciais e desconheciam a causa da morte. Nenhum familiar do réu compareceu, nem seu pai, Eduardo Rienzo Narjar. Os jurados condenaram o Ricardo por homicídio culposo na modalidade negligência, pois acolheram os argumentos da defesa e entenderam que o Ricardo não matou de forma intencional. A estratégia da defesa em adiar inúmeras vezes o julgamento ocasionou a tardia punição. Infelizmente, a pena de 1 ano deste crime já prescreveu e o Ricardo não será punido. Como sempre, a defesa prezou por desqualificar o trabalho impecável elaborado pela equipe do IML e da Polícia Civil de São Paulo. A acusação já interpôs recurso de apelação e irá seguir lutando por justiça. Lamentavelmente, a justiça não foi feita em memória de Sofia, mas seguiremos lutando para que este crime bárbaro não permaneça impune e o Ricardo pague pelos crimes que cometeu. Lembrando que aqui, o pronunciamento da mãe da Sofia. Então, acredito que a apelação da acusação possa ter aí um efeito, se for, deve estar baseada de forma mais forte na questão do laudo pericial, né, do laudo cadavérico. Como eu digo, não vi esse laudo, não tivemos acesso a isso,
mas dependendo se esse laudo estiver realmente bem construído e estiver indicando que todas essas agressões elas foram anteriores à morte, ou seja, são contemporâneas ali ao fato do óbito, então, se isso se mostrar verídico, nós temos aí um júri que decidiu contrário às provas dos autos, né? Porque, nesse caso, com esse laudo, que é realmente a peça mais forte, entendo que a acusação tem toda a base possível para conseguir anular mais esse júri e a gente ter aí um outro capítulo disso. Agora a questão é, a justiça ela vai permitir um segundo júri anulado? Porque já anulou o primeiro, vai anular o segundo. Ah, doutor, mas se for técnica, mas a gente tem que saber o seguinte, infelizmente, tá? Eu digo infelizmente na justiça brasileira, não é apenas a técnica que é levada em consideração. Alguns pontos também são, e um desses pontos aí é, entre aspas aqui, o vexame para o Estado, né? O Estado, enquanto poder judiciário, ele não quer se dizer incompetente. Então já foi lá o primeiro. Olha, o primeiro, o júri foi anulado, ok. Agora entra com uma nova anulação de júri. Vamos anular de novo? Vamos permitir que anule de novo? Entende? Então, assim, não é uma coisa confortável, né? Então tem tudo isso. A gente pensa que tudo é levado em consideração pelo lado técnico, mas infelizmente não é. Temos toda uma situação envolvendo aí a questão de política. Quando eu falo política, não falo política partidária, falo política criminal e política estatal, no sentido de isso vai nos gerar embaraço? Eu diria que o mesmo júri, né, o mesmo caso, 2 júris sendo cancelados, eu já vejo aí um certo embaraço, né? Então, não sei até que ponto isso vai surtir algum efeito. Mas vamos aguardar, vamos ver. Sim. Fica constrangedor para o Estado, né, doutor? Regina, tem mais alguma ponderação para fazer? Eu acho que não tem muito que a gente colocar mais aqui. As partes têm espaço livre aqui, se quiserem vir colocar, né, as suas versões. A mãe da Sofia entrou em contato primeiro com a gente, nós compartilhamos ali o que ela tinha colocado. Depois entramos em contato, não houve mais resposta, mas o espaço está aberto aqui para a mãe da Sofia, para o lado do Ricardo. Nós não tivemos acesso ao júri, nós não sabemos o que aconteceu. Eu vi também uma reportagem do Domingo espetacular, ainda com Paulo Henrique Amorim, e ali ele com uma versão meio que do pai, assim, e as mensagens dele para o pai dele, do Ricardo, enquanto estava no presídio, para o pai dele, que pareciam, assim, olhando assim, leigamente, muito sinceras, mas assim... O laudo é o laudo, né? É um laudo que é muito difícil, gente, todos esses hematomas, uma criança ter feito sozinha. Então, eu gostaria muito mesmo de ter ouvido essa parte técnica aí, pericial, do julgamento. Mas, infelizmente, não foi possível e eu não tenho mais nada a colocar aqui. O caso está em segredo de justiça, não temos acesso aos autos. Não sei se os doutores têm mais alguma coisa para colocar. Eu quero colocar mais 2 coisinhas aí. Para mim são 2 coisinhas não, né? Coisas importantes aí. Pegando um gancho aí com o doutor, eu acho, doutor, que, como o senhor colocou, né? Além da parte técnica, a gente tem que observar também um termo que é pouco usado, né? Que é em relação ao Estado, porque se enxerga o Estado como algo frio, né? E técnico tão somente, mas a gente tem um termo que a gente usa bastante, que é a ponerologia, porque o Estado está ali representado por pessoas. Então, essas pessoas aí nessa questão política, que não é política partidária, que estão lá, aliás, são 3 pontos, né? O julgador, aí no caso, se a gente for trabalhar aí com a questão dele ter ido a júri, o próprio júri, com a questão da psique, e a perícia, e a psique também entra o pai da Sofia, né? É muito importante, isso aí é de suma importância, não há como saber como é a pessoa, não há histórico de agressão para a Sofia. Por que se deu a separação? Uma anamnese também é bastante importante, não julgar só o momento que aconteceu o crime. É importante sempre, né? Ana Beatriz Barbosa, em toda a sua sabedoria, sempre diz isso. HPP, história pregressa passada, vai contar a história ali. Ninguém começa naquele momento a fazer aquilo. Já existe uma história. E é importante essa questão, observar isso. E a contaminação das provas, seja por imprudência, imperícia, negligência, o que aconteceu com essa perícia, essas provas. E eu quero terminar dizendo, né, gente, que chega a ser... a gente está sempre falando a mesma coisa, né? É muito triste ter que conjugar na mesma frase, né? Violência e criança. Todos os dias isso. Exatamente, doutor.
Bom, gostaria de agradecer a audiência, agradecer a todos aí que estão nos assistindo. Afinal de contas, o telespectador, a pessoa que assiste, ela faz aí o seu juízo de valor, e se continua aqui com a gente é por entender, né, a qualidade da explanação e a qualidade desse canal com uma jornalista séria, né, do quilate aí da Fernanda Piacentini, e reafirmar que é um prazer estar aqui contigo, colaborando de alguma forma com esse trabalho, podendo aí discutir casos, né, com essa seriedade, com esse comprometimento que você tem, e sempre de forma tão isenta, de forma tão responsável e dando dignidade às vítimas e também dando a oportunidade a quem está do lado contrário. É isso aí, é importante, né, gente? A gente não pode, às vezes, o público acha que sabe tudo de um caso, mas não sabe, nem a gente sabe. Igual agora, nesse caso, a gente está perdido aqui, porque está em segredo de justiça. E, às vezes, coisas são desconstruídas num júri, e são desconstruídas mesmo, mostram que a pessoa era inocente, como eu cito aqui sempre, que é o mais emblemático para mim, que é o caso da Valentina Andrade, que foi feita toda a teoria do pânico satânico contra ela estava condenada pelos emasculados lá de Altamira, foram condenados vários réus, um médico por 77 anos ele pegou, depois apareceu um cara e falou simplesmente, fui eu que matei as 40 e poucas crianças. Né? Então, graças a Deus, a Valentina foi absolvida, e eu não sei o que aconteceu até agora com esses outros réus, mas acredito que tenham sido aí liberados pela justiça, mas existem esses casos, e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sou juíza, não sou promotora, então o nosso papel aqui é ser imparcial, ter uma visão imparcial. Às vezes a gente tem que puxar uma orelha, uma coisa assim de alguma parte, porque está exagerando ou não, mas sempre mantendo a imparcialidade para todos os lados aqui que quiserem vir colocar as suas versões. Hoje é esse o posicionamento da Rede Rio. Tá, gente? Eu agradeço as palavras do doutor, é uma honra tê-lo aqui, tão jovem e tão capacitado, né, e tão competente. Tem toda a minha admiração, eu falo isso para todo mundo, sem dúvida. Eu só desejo que o senhor cresça cada vez mais e mais e mais e mais, e esteja aqui sempre com a gente, né, também. E a doutora Regina, sempre com essa eloquência, com essa polivalência, né? Com essa polivalência, está em todos os lugares, está em contato com todo mundo, então traz esse frescor aqui para o programa, que é muito legal também. Obrigada, doutores, eu agradeço imensamente, viu? E a vocês aí que estão assistindo. Muito obrigada, Fernanda, obrigada a todos. É sempre um prazer estar com o doutor Mantovani. Doutor, muito obrigada. E, Fernanda, muito obrigada por você fazer diferença, por estar dando voz às pessoas que não têm aí, e às vezes em outros canais, mas que realmente a gente possa estar trazendo aqui algo diferente, melhor, e como você disse, trazendo a verdade, trazendo aquilo que a gente pode, não enquanto julgadores ou profissionais aí que estão nas tribunas, mas enquanto povo realmente, e trazendo aí essa claridade que a gente tanto precisa aí, e sem a contaminação. Isso é muito importante. É o que a gente chama de agência do indivíduo. Isso é importante. O Estado é importante, mas a agência do indivíduo também é muito importante. Obrigada por você fazer isso, Fernanda. Obrigada, doutor. Obrigada aí o pessoal que está assistindo. Obrigada, gente. Eu agradeço imensamente. Eu me despeço dos doutores aqui e agora vou fazer o meu merchan. Vou finalizando e até a próxima live aqui, sempre com assuntos pertinentes, assuntos atuais, trazendo notícias, tá, gente, para vocês. Tchau, tchau. Gente, esse foi o caso Sofia Narjar, espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de trazer aqui o meu livro, Dossiê Flor de Lis, A Ascensão, volume 1, tá? É toda a história da Flor de Lis, fruto de anos de trabalho. É um livro que está bem conceituado na Amazon, casos reais, ficou aí no top 10 por muito tempo, top 8, na verdade. Conta todo o processo de ascensão da Flor de Lis, desde o início da sua infância até o início da sua derrocada. Virá um novo livro que chamará Dossiê Flor de Lis, A Queda, onde a gente vai mostrar todo o processo aí de declínio da Flor de Lis. Ela recebeu essa semana passada o livro, está lendo, se emocionou, então isso dá uma satisfação muito grande, porque quer dizer que tem coerência, né? Isso é muito legal. E, gente, eu me despeço de vocês, eu fico por aqui. Nós não estamos aqui para idolatrar ninguém, criar mártires e nem monstros. Nós estamos aqui para colocar e abrir os processos para vocês, trazer os casos criminais, pedir justiça para aqueles que necessitam e que a justiça se encaminhe por conta própria, sempre.
tá? Não seremos nós a condenar e nem a defender ninguém, apenas a serem justos. Eu não corroboro com injustiça, eu não corroboro com massacre, eu não corroboro com aquilo que é fácil, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho que vocês me dão sempre aqui e especialmente lá na outra rede social, que é onde eu tenho mais contato com vocês. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Todas as noites aqui estaremos com reportagem, com notícia, com lives, super lives ou grandes julgamentos. É isso. Fiquem com Deus e até a próxima, se Ele permitir.